Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Especial Coronavírus. A pandemia causada pela Covid-19 trouxe consequências para vários setores da economia e da sociedade. O setor de seguros está entre eles. O segmento sofreu forte impacto nos seguros de viagem, de saúde, de vida. Houve também a diminuição de sinistros, seguros residenciais e de automóveis. As mudanças provocadas em virtude da pandemia ainda geram dúvidas de consumidores e de empresas. Uma delas é sobre a possibilidade de revisão de cláusulas. No aspecto econômico, as medidas para evitar a falência de seguradoras. Esses e outros questionamentos serão esclarecidos no especial Coronavírus de hoje. Eu recebo o vice-presidente da Associação Internacional do Direito de Seguros, o Juliano Ferrer, que fala conosco lá de Porto Alegre. Seja bem-vindo, doutor Juliano. Boa tarde, obrigada pela sua disponibilidade em participar conosco. Muito obrigado, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês e poder esclarecer questões relativas ao seguro. Bom, o setor, assim como outros, o setor foi fortemente impactado pela crise. Nós podemos eleger um segmento, o da saúde, ou seguro de veículos, ou de fato nós temos aí um impacto em toda a cadeia? Realmente, na verdade o mundo inteiro está sendo impactado, né? Então, o contrato de seguro não escaparia desse impacto. Por outro lado, o seguro ele serve para a sociedade, sempre serviu, esse é o seu objetivo, para justamente minorar danos, né, e minorar impactos que possam acontecer na vida das pessoas. Então, também, por outro lado, o seguro está cumprindo este papel neste momento, especialmente no Brasil. Evidentemente que as vendas elas vêm diminuindo em alguns setores, né, porque o seguro é muito amplo também, existem vários tipos de seguro, vários tipos de contrato, e vários tipos de risco. Em alguns setores, essa venda certamente está diminuindo, porque existe menos contato, inclusive, dos agentes de venda, que são os corretores de seguro, com o mercado consumidor. Mas, por outro lado, em outros setores, a gente percebe, inclusive, um aumento da procura da população e dos consumidores na aquisição de seguro. Mas, evidentemente, o impacto existe e a gente tem que trabalhar com ele. Bem citou agora, né, esse mercado seguro é muito amplo. O senhor pode elencar os principais, porque a gente conhece muito seguro residencial, de veículo, de vida, né? Mas quais os outros seguros que não são tão divulgados? Olha, nós temos muitos, né? Tu citaste aqueles que são mais conhecidos do grande público, que é o seguro de vida, o seguro residencial, o seguro de automóvel. Mas nós temos seguros, por exemplo, de responsabilidade civil do empregador frente aos seus funcionários. Nós temos seguros de grandes riscos, de barragens, de grandes obras, de engenharia. Nós temos seguros de responsabilidade civil profissional, de médicos, de engenheiros, de advogados também. Nós temos uma gama enorme de coberturas do seguro, né? Dentro sempre daquele princípio, é sempre importante a gente dizer, dentro daquele princípio de que a seguradora, na verdade, ela administra o mútuo, ela administra um fundo em que todos os segurados dela contribuem para que ela possa ter condições técnicas e financeiras para cobrir determinados riscos que ocorram, determinados eventos, determinados sinistros. Bom, nós estamos diante de uma situação de excepcionalidade, todos os setores estão precisando se adaptar, abrir mão ali um pouquinho, ceder, né? Em relação às cláusulas contratuais, elas podem ser revistas nesse momento de pandemia? Essa é uma pergunta super interessante, porque, na verdade, se a gente for analisar os seguros, vamos chamar massificados, eu não gosto muito da palavra massificado, mas vamos dizer assim, aqueles seguros que estão na prateleira das seguradoras para serem adquiridos, que são produtos prontos, né? Não tem como tu alterar essas cláusulas depois de contratada a apólice. Isso não há essa possibilidade. Mas os seguros de grandes riscos, por exemplo, ou de riscos especiais, sim. E eu posso te dar um exemplo. Certamente quem hoje, ou quem anteriormente a essa crise da pandemia, fabricava, por exemplo, peças para automóveis e hoje está fabricando, também, por exemplo, estou criando uma hipótese, está fabricando respiradores para atender as UTIs e os hospitais,
tem uma alteração no seu risco, na sua forma de atuação, na sua responsabilidade, em todas as características da sua produção e comercialização, e inclusive responsabilidade pela eficiência dos equipamentos, e certamente essas apólices elas são alteradas, porque é um risco especial, é um risco específico de uma contratação mais particular. Essas cláusulas, elas eventualmente podem ser alteradas através de endosso, evidentemente comunicando à seguradora e a seguradora aceitando a alteração desse risco. Agora, nos produtos que a gente diz que estão na prateleira das seguradoras, como o seguro de vida mais comum, no de automóvel, não há possibilidade de alteração das cláusulas durante a vigência das apólices. Quando a gente fala em alteração de cláusulas, né, certamente vai ser um assunto que, em algum momento, o judiciário deverá ser demandado para resolver essas questões, né, Juliano? Eu imagino que sim. No final das contas, se eventualmente houver controvérsia entre o consumidor e a seguradora, sim, o judiciário vai ser acionado para resolver. Mas as seguradoras no Brasil, elas estão atuando de uma forma muito solidária e compreendendo a situação que o país vem vivendo, né, especialmente com relação ao seguro de vida, que mesmo existindo a exclusão de cobertura em algumas apólices, não são em todas as apólices de todas as seguradoras, mas mesmo existindo em algumas apólices a exclusão de cobertura para pandemia, que é o nosso caso agora, as seguradoras fizeram uma análise atuarial, e eu repito isso, não é simplesmente por solidariedade e vontade de ajudar, e sim por um cálculo atuarial, chegaram à conclusão que não impactaria o mútuo, ou seja, aquele fundo reservado para cobrir os sinistros daquelas apólices, ou daquele grupo de pessoas que estavam segurados, ele fica preservado porque o índice de sinistralidade não é tão alto e não vai haver um impacto do mútuo. Então, por isso, elas estão também alcançando cobertura, mesmo existindo a cláusula de exclusão de cobertura. O que me parece, e é uma impressão que eu tenho, a gente não tem como prever o futuro totalmente, né? Mas é uma previsão que eu tenho de que a gente não vai ter uma judicialização tão grande relacionada ao contrato de seguro. Você tocou no assunto agora muito sensível, né, em relação à cobertura para a Covid-19. Os testes são insuficientes, né? O próprio Ministério da Saúde, ele admite, o governo admite esse déficit aí em poder testar toda a população brasileira, que realmente seria quase impossível. Mas, enfim, diante da comprovação efetiva da doença. Então, sem aquele laudo, muitas pessoas estão sendo enterradas, sem essa documentação, o seguro, então, não vai cobrir. Mesmo que a doença não tenha sido comprovada, mas há indícios de que aquela pessoa morreu de Covid? Não, é o contrário, eu te diria, porque hoje 80%, 90% das seguradoras do país, e inclusive as organizações que congregam essas seguradoras, 80% ou 90% está se manifestando publicamente no sentido de que vai alcançar cobertura, mesmo considerando a exclusão de cobertura para a pandemia. É isso, exatamente o que eu te disse anteriormente. Por que isso? Porque a seguradora ela faz sempre uma análise do risco para calcular o prêmio que vai ser pago pelo segurado e para calcular qual é o tamanho da reserva técnica que ela precisa segurar, ter em suas contas, regulada isso pela SUSEP, controlada pela SUSEP, e ela chegou à conclusão que o índice de sinistralidade não vai ser tão alto. E, por outro lado, nós temos uma diminuição de sinistralidade de mortes por outras causas, por exemplo, por acidente, a menor locomoção de pessoas em estradas e ruas diminui o número de acidentes e, portanto, o número de mortes por esta causa. E as seguradoras estão entendendo que há condições de alcançar cobertura para eventos relacionados à pandemia. Não existe uma exclusão específica, é bom esclarecer, não existe uma exclusão específica sobre Covid ou sobre coronavírus. A exclusão que existe em algumas apólices de seguro de vida é relativa à pandemia. Uma exclusão, inclusive, que nós herdamos no Brasil, e principalmente da Europa e de outros países, em que já tinha ocorrido situações parecidas, no Brasil ainda não tinha ocorrido, nós herdamos essa regra, mas é fato que ela não estava lá
relacionada entre os eventos cobertos nas apólices. Eu insisti nesse assunto porque realmente isso provocou dúvidas, né? O senhor explicou, mas eu fiquei com dúvidas e realmente é a dúvida de muita gente que às vezes até confunde, né? E acaba passando essa responsabilidade para os seguros, achando que o seguro não cobre, o seguro cobre sim, né? Bom, falando em cobertura, em cláusulas, alterações de contratos, nós vamos agora abrir o canal de comunicação com os nossos telespectadores e ouvir a primeira pergunta, que é a pergunta da Cristina. Eu queria saber porque eu estou querendo fazer um seguro de vida por causa da pandemia. Então, eu estou querendo saber se os valores de mercado estão mais elevados. Olha aí, a gente estava falando, né, da preocupação dos consumidores. Agora a Cristina quer aderir ao seguro. E aí, está mais caro? Você pode entrar no meio do caminho? Tem carência? Como é que funciona? Então, com relação a preço, vai depender muito das características da... Desculpa, Regina, o nome dela é Cristina. Né? Cristina. Desculpa, Cristina. Desculpa, Cristina. Isso vai depender muito das características da segurada, né? O valor do seguro depende muito do risco que vai ser coberto pela seguradora. Uma pessoa mais jovem provavelmente vai ter um risco menor, o preço vai ser menor. Uma pessoa mais velha, o risco é maior, o preço vai ser maior, porque a seguradora, como eu disse, ela trabalha com essa análise atuarial do risco, né? A probabilidade de acontecer algo e a reserva que ela precisa ter. Eu li uma matéria na sexta-feira ainda, de que há um aumento de 139% na comercialização de seguros de vida hoje no Brasil. Essa matéria é uma matéria que está na imprensa, eu não tenho essa confirmação do mercado em si. E, inclusive, também a contratação de seguro de vida de empregadores para seus funcionários, que alcançaria um valor maior ainda de 200% de aumento. Então, eu acredito que vai haver uma maior comercialização do seguro e se a gente considerar que quanto mais pessoas seguradas, maior é a possibilidade de tu pulverizar o risco, quer dizer, o risco ele se dilui nesse número de vidas grandes, é possível que o preço efetivamente diminua. Mas isso é o mercado que vai dizer e cada caso em particular é que vai nos responder. Será que pode existir algum tipo de carência? Eu faço seguro hoje e aí sou contaminada com a Covid-19, acontece alguma coisa, enfim. Como é que fica essa questão da carência? Isso vai depender de cada seguradora. É possível estabelecer essa regra, mas vai depender de cada seguradora. Eu não acredito que o mercado vá atuar dessa forma, tá? Porque justamente está alcançando cobertura para evento de pandemia, mesmo que lá nas regras da apólice esteja prevista esta exclusão, como eu disse anteriormente. Ô, Juliana, a gente conversava há pouco que em virtude do distanciamento social, que é uma medida que vem sendo várias vezes, as autoridades de saúde vêm batendo nessa tecla, vêm repetindo a importância desse distanciamento. Bom, as pessoas estão mais em casa, os acidentes diminuíram, consequentemente, né? Furtos, roubos também diminuíram, a gente espera que continue assim. Agora, em caso de veículos, por exemplo, é possível uma negociação de preço mais acessível? Existe, em algum momento, não só com seguro de veículos, mas de outros seguros, diante da crise, a gente passa por uma crise econômica, as pessoas perderam o emprego, há um canal aberto de negociação nesse período, até levando em conta essa questão dos índices, né, que eles caíram em relação à violência, acidentes e tal. Esse canal efetivamente está aberto. A tua pergunta é muito interessante porque nós temos experiências fora do Brasil do chamado seguro intermitente, né? É o seguro que eu pago, por exemplo, eu tenho o seguro do meu automóvel e eu vou pagar pelo seguro quando eu utilizar o automóvel. Enquanto ele estiver guardado na minha garagem com toda a segurança, eu pago só uma taxa mínima ou até não pago absolutamente nada. Então, são aquelas coisas. As crises aparecem também para a gente ter oportunidades. E eu acredito que o mercado brasileiro vai se desenvolver também nesse sentido para possuir esse tipo de seguro intermitente. É possível fazer um endosso agora? O endosso é essa alteração contratual, é o instrumento pelo qual se faz essa alteração contratual que tu referes. É possível fazer esse endosso agora com a seguradora? É possível pleitear, mas será necessário demonstrar efetivamente para a seguradora que houve uma alteração para menor do risco que estava exposto àquele bem.
Com relação ao seguro residencial, por exemplo, eu faço aqui uma reflexão. Hoje, como eu e como vários outros colegas e vários outros profissionais, estamos trabalhando em home office. Quando a gente trabalha em home office, a gente tem equipamentos nas nossas residências para poder trabalhar. Então, de certa forma, também aumenta o risco, aumenta o valor do risco de um seguro residencial. Então, tudo isso vai depender de casos específicos e vai depender da análise efetiva do risco. A seguradora trabalha sempre analisando cientificamente o risco e as probabilidades de ocorrer o sinistro, né? E também os valores envolvidos, eventualmente, nesse sinistro. Juliana, você falou agora de home office, de equipamentos, né? Eu lembrei que hoje tem seguro até para celular, né? Aqueles celulares mais caros, computador, tem isso também, né? Tem seguro. A gente não diz que tem seguro para tudo, porque não é para tudo, né? Algumas coisas, alguns riscos não serão cobertos, eventualmente, né? Mas a gama de produtos hoje que se tem relacionados ao seguro é muito grande, né? E eu espero, sinceramente, de novo, pensando de que a crise pode ser uma oportunidade, eu espero que as pessoas agora, discutindo mais e talvez tendo maior receio das suas perdas, deem mais atenção para esse produto, que é um elemento essencial para a vida de qualquer sociedade civilizada e para o equilíbrio econômico de uma sociedade civilizada. O seguro, ele garante prejuízos que não se poderia garantir não fosse essa capacidade da mutualidade, né? De criar um fundo em que todos contribuem para que poucos recebam a indenização de suas perdas. Às vezes as pessoas só lembram na hora do problema, né? Mas é bom que a prevenção é sempre o melhor caminho para evitar uma dor de cabeça maior. Eu estou conversando agora ao vivo com o Juliano Ferrer, que é vice-presidente da Associação Internacional de Direito do Seguro. O senhor citou agora há pouco o seguro intermitente. Ele, então, aqui no Brasil, ele não está em vigor, ele já funciona para determinados setores ou ainda não? Toda a legislação de seguro, ou toda a comercialização de seguros, ela depende de uma autorização estatal, através da Superintendência de Seguros Privados, da SUSEP, para que ela possa ser comercializada. Todos esses produtos de inovação, eles estão sendo analisados pela SUSEP e, na sequência, eu acredito que a gente tenha modelos semelhantes ao que a gente vê, especialmente no Canadá, e na Europa também, desses seguros intermitentes. Por enquanto, eu te confesso, não conheço nenhuma seguradora que esteja comercializando este produto. Bom, vamos lá, seguro viagem, né? A pessoa viajou, está tendo dificuldade ali até de retornar ao Brasil em virtude da pandemia. Bem no início da crise, lá em fevereiro, março, nós acompanhamos casos assim, né, com fechamentos de fronteiras. Se esse contrato ele acaba no meio do caminho, a pessoa atrasa, enfim, ou o contrato realmente chega ao fim, que a pessoa, no momento em que a pessoa mais precisa, está numa situação dessa, por exemplo. E aí? Na verdade, esses seguros, todo seguro ele tem uma vigência, né? Uma data de início e uma data de final. No seguro de viagem não é diferente, mas existe a possibilidade de estender esta cobertura, de estabelecer ela por mais tempo. As seguradoras que comercializam esse tipo de produto, via de regra, diria 100%, tem essa possibilidade de extensão da cobertura por mais dias. Existe uma limitação de 365 dias, mas é uma limitação muito mais comercial do que uma limitação legal. Então, existe essa possibilidade de extensão da cobertura, só que, evidentemente, ela vai ter também um preço para que seja realizada essa extensão de cobertura. E ela está acontecendo em muitos casos de pessoas que tiveram que ficar no exterior porque não tiveram condições de retornar. Alguns outros serviços que o seguro de viagem fornece, como, por exemplo, o retorno ao seu país de origem, esse tem a dificuldade hoje da própria malha aérea, principalmente, do mundo inteiro, que está sofrendo limitações. Mas, na medida do possível, as seguradoras estão alcançando, estão protegendo, estão atendendo os seus segurados, inclusive com relação à extensão de cobertura, mediante pagamento de prêmio relativo a isso, claro. Bom, em tempos de pandemia, a saúde vem sendo a principal preocupação, ou uma das principais preocupações. Diante da crise econômica, o problema é que muita gente não tem mais plano de saúde. Quem tem também enfrenta problemas. Vamos agora a mais uma pergunta, desta vez do Flávio Macedo.
O plano de saúde pode negar cobertura se eu tiver com coronavírus? Bom, o Flávio, nós voltamos lá àquela questão que a gente já tinha conversado no início, né? Eu falei da saúde, dessa preocupação e da questão econômica, porque muita gente perdeu o emprego, mas quem está pagando ali direitinho, o plano pode negar, a pessoa está doente, descobriu ali. A gente já adiantou, mas vamos voltar um pouquinho para esclarecer para o Flávio, Juliano? Sem problema. As seguradoras estão cobrindo, sem nenhum problema, no seguro de saúde, a questão da infecção pelo coronavírus e a aquisição da doença do Covid-19. Está havendo pagamento sem problema nenhum, sendo realizado todos os tratamentos, evidentemente seguindo as regras da própria Anvisa, do Ministério da Saúde, com relação a tratamentos experimentais, que isso existe um controle estatal também, e as seguradoras seguem essa orientação do Estado. Agora, Juliano, eu tenho um seguro de saúde, o meu plano está atendendo normalmente, só que em muitos estados nós já estamos alcançando quase o colapso na saúde. A gente escuta muito, né, o colapso e tal. O que significa isso? A falta de vagas, o Estado não consegue mais prestar atendimento àquela pessoa que precisa, não só a rede pública, como também a rede privada. E aí, eu pago o plano de saúde, não tenho acesso em virtude dessa excepcionalidade, pela falta de estrutura, porque me parece, Juliano, que em algumas regiões, inclusive a rede privada, ela presta atendimento ali, até numa solidariedade pela falta de estrutura da rede pública. Parece que a rede privada ela também atende as pessoas que não têm plano de saúde. E quem paga e não tem vaga, como é que fica essa situação, Juliano? Essa é uma situação que o país todo está vivendo, né? E é por isso que houve a orientação desde o início de que nós mantivéssemos esse distanciamento social para, que se diz, achatar a curva, e nós termos a disponibilidade de atendimento de saúde a todos, né, com a qualidade necessária. Eu sei já de algumas notícias, se não me engano, do governo de São Paulo, que estaria, inclusive, já adquirindo a capacidade de uso de alguns leitos em hospitais particulares, né, e isso vai acontecer. A gente, infelizmente, não tem como a seguradora garantir atendimento nos hospitais a partir dessa pandemia e dessa situação grave que a gente está vivendo, né? Ela alcança a cobertura, ela alcança o atendimento, mas ela depende da estrutura hospitalar do país para que isso funcione corretamente. Às vezes eu faço algum questionamento, alguma pergunta, realmente é difícil, né, de ter uma resposta assertiva, porque a gente precisa dessa empatia nesse momento, de pensar que é um momento excepcional e que o distanciamento social, mais uma vez, é a ferramenta mais importante, né, Juliano, que a gente tem até agora, porque, e aí, vai negar atendimento para quem paga plano de saúde, mas vai negar também para quem não tem e precisa, é complicado, né? A gente precisa ter essa consciência de ficar em casa para não se contaminar com a Covid-19 e não passar por uma situação dessas, porque realmente o seguro também não vai poder responder e nem o Estado, dependendo da capacidade, e aí a consciência é fundamental de todo mundo, né, Juliana? É aquele dilema que a gente tem ouvido de alguns médicos, né, inclusive médicos amigos meus que são intensivistas, de que, por vezes, tu tens que decidir quem vai usar o respirador e quem não vai usar o respirador, né? E isso é uma situação grave, né? Grave porque como é que tu escolhe, né? Como é que tu faz essa escolha de quem atender e quem não atender? Então, por isso, esse pedido que todos fazem, é bom que tu me dá essa oportunidade de fazer também, de que a gente cuide para que, resguardados em casa, a gente diminua a contaminação o máximo possível para que a gente tenha estrutura para atender a todos. Na falta de vacinas, não temos vacina para a Covid-19 ainda, realmente o distanciamento social é o melhor remédio. Bom, ainda falando sobre plano de saúde, vamos ouvir agora a Giovana. A administradora do meu seguro saúde cancelou o contrato. Ela pode fazer isso? E aí, Juliana, a gente não sabe por que o contrato foi cancelado. Exato. Né? Vamos supor, a inadimplência, ela atrasou um pouquinho ali, pode cancelar ou tem que ter alguma um limite ali, até 5 dias de atraso pode? E quando ela pode cancelar ou não? Porque às vezes acontece, né? Unilateral ali.
Fica realmente muito difícil eu responder essa pergunta especificamente, porque depende, né? Depende o motivo do cancelamento, depende se ela faz parte de um grupo de segurados, de uma apólice em grupo, ou se ela tem um seguro individual. Depende de muitos fatores para eu poder responder isso. Agora, eu não conheço nenhuma seguradora que cancele contrato sem haver um motivo, sem haver uma justificativa para isso. Bom, vamos provavelmente aproveitar, ela tinha. Pegar o gancho aqui da Giovana, porque a gente está falando muito das obrigações das seguradoras, ok? Elas têm, é assim mesmo, mas os consumidores também têm obrigações e responsabilidades. Eu queria que você falasse agora um pouquinho quais são essas. Justamente, ótima a tua pergunta. Como eu disse no início, lá no artigo 757 do Código Civil, capítulo 15 do Código Civil, que trata do contrato de seguro, fica bem claro que o seguro ele tem as suas limitações. Uma apólice ela não vai cobrir tudo e de todas as formas por todos os valores. A seguradora ela ouve do segurado qual o risco que o segurado quer ver garantido, ela pega informações desse segurado sobre este risco, ao que vai estar exposto, enfim, quais são as características deste risco, e a partir disso ela faz um cálculo atuarial baseado em estatísticas para dizer quanto custa para ela cobrir aquele risco e garantir aquele risco. Aquilo que o segurado lhe paga não vai para a seguradora lucrar e usar como ela bem quer. Não, uma grande parte desse valor que o segurado paga para ela é obrigada a guardar, a segurar dentro de uma reserva técnica. Aquele prêmio paga por cada um, para que ela tenha condições de, se acontecerem os sinistros, ela poder indenizar. Então, essa relação ela deixa de ser simplesmente de um segurado com a seguradora. A relação passa a ser de uma gama enorme, de um grupo enorme de segurados com a seguradora. E, diga-se de passagem, essa reserva técnica que a seguradora precisa reservar, ela é controlada e é fiscalizada pelos órgãos estatais. Os órgãos reguladores do seguro são os mais rígidos, eu poderia dizer, hoje no nosso país. Então, qual é o compromisso que o segurado precisa ter com a seguradora? De sempre tratar e informar o seu risco com a verdade, dizendo a verdade sobre o seu risco, para a seguradora poder fazer análise desse risco e, a partir daí, dizer quanto ela vai cobrar para garantir uma eventual infelicidade ou ocorrência de algum sinistro. Essa é a principal obrigação do segurado, além de, claro, pagar pelo contrato que está adquirindo, pela cobertura que está adquirindo. Bom, e com esses ótimos esclarecimentos, eu agradeço muitíssimo a sua participação, Juliana. Eu conversei com Juliano Ferrer, que é o vice-presidente da Associação Internacional de Direito do Seguro, que falou com a gente por Skype direto de Porto Alegre. Obrigada, Juliano. Boa tarde. Obrigado. Fico sempre à disposição, assim como a Associação Internacional de Direito do Seguro, que se dedica ao estudo deste contrato maravilhoso. Obrigado. Obrigada. Até a próxima. E muito obrigada a você também que acompanhou mais esta edição do programa Especial Coronavírus. Se você quer rever este ou outros programas, é só acessar youtube.com/tvjustiça oficial. Tchau, tchau.